Eu queria convidar os irmãos que nós estivéssemos orando agora, agradecendo ao Senhor pelo privilégio que nós temos de compartilhar a palavra, que ela possa realmente falar conosco, que nós possamos ser edificados e que ela possa produzir frutos em nossas vidas. Vamos orar? Louvado seja o Senhor, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos ouviu aqui nos momentos difíceis que nós passamos antes da transmissão, durante também. Sei que algumas coisas aconteceram, mas eu creio que tudo tem corrido de acordo com a Tua vontade. E eu creio que o que o Senhor mais deseja é que a gente possa realmente transmitir a mensagem que é do Senhor. E nesse momento eu te peço que o Senhor possa estar me ajudando para que eu fale exatamente o que o Senhor deseja e seja fiel realmente à Tua palavra e que ela possa produzir frutos. Que o Senhor esteja falando com os irmãos, com as pessoas que estão nos ouvindo, os nossos amigos, nossos familiares, e que eles possam realmente se sentir abençoados e sentir a necessidade de buscar o Senhor por conta da mensagem. Muito obrigado, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Bom, nós vamos hoje dar continuidade ao nosso Evangelho de Marcos, né? A gente já tem um tempinho que nós estamos nesse Evangelho, e hoje a gente vai entrar no capítulo 6. Semana passada, aliás, a gente já viu com Josué semana passada, que Marcos tem temas cíclicos. Às vezes ele fala da validação da divindade de Cristo, da vindicação, ele fala do discipulado, da preparação toda, tanto do servo de Deus, para mostrar, através do seu serviço, como também autentica a sua mensagem, e cuja vida vai ser sacrifício por toda a humanidade. A gente vai perceber isso durante todo o livro. A gente está chegando perto da metade do livro, e vai chegar uma hora que o ministério de Jesus vai dar uma virada. A gente está chegando nisso. Esse ano, possivelmente, é o último ano de popularidade de Jesus. E é interessante que nós vamos entrar no capítulo 6, e antes do capítulo 6, no contexto imediato, né, a gente percebe que Jesus fez muitos milagres, né? Ele inicialmente acalmou a tempestade, o mar e os ventos se acalmaram. Ele depois seguiu até os Gadarenos, e lá ele expulsou uma legião de demônios que foi para os porcos. Depois ele curou a mulher do fluxo de sangue e também ressuscitou a filha de Jairo. A gente viu isso com o pastor Josué, especialmente. E é interessante que, ao chegar agora à sua terra, ele retornou para a sua terra, retornou para Nazaré. E nós vamos ver que parece que a recepção não é tão parecida quanto realmente ocorreu aqui. Então, a gente percebe aqui que parece que as multidões que acompanhavam Jesus não estavam em Nazaré. Então vamos ler o texto aqui para a gente entender um pouco sobre isso. Então vamos ver a partir do versículo 1. Nós vamos ler inicialmente dos versículos 1 até o versículo 3. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, que é Nazaré, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos do que o ouviram ficavam admirados. De modo que de onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados ou ofendidos por causa dele. Então a recepção de Jesus, que em outros locais foi marcado por grandes multidões, não era o que acontecia aqui, né? A gente percebe, na verdade, que a recepção dos conterrâneos, dos concidadãos de Jesus, não foi a mesma que estava ocorrendo em Cafarnaum, por exemplo. E a gente vai notar algumas coisas nesse texto, nessa primeira parte do texto. Primeiro, Jesus continuava com autoridade no ensino. E até os seus conterrâneos reconheciam a autoridade dele. O povo de Nazaré, eles disseram que era impressionante, impressionava, na verdade, a autoridade e até os milagres que ele fazia. O que eles não conseguiam entender é porque, afinal de contas, aquele menino que cresceu do lado dele, se tornou carpinteiro, aquela pessoa tão simples, como é que aquela pessoa, ele era o carpinteiro da vizinhança? Simplesmente por isso.
Mas assim, se a gente voltar lá para Isaías 53, a gente vai ler no texto de Isaías, um texto que foi escrito possivelmente mais de 400 anos antes da vinda de Cristo, vai dizer o seguinte: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Jesus, na verdade, a vinda dele foi previsto que ele iria ser rejeitado. João capítulo 1, ele fala, o apóstolo João, ele diz que ele foi rejeitado pelos seus. E a rejeição aqui, prevista por Isaías, estava ocorrendo do povo. Seria por conta da falta de fé dos concidadãos dele? Será que Jesus depende da fé de alguém? Será que Deus depende da fé de alguém para fazer um milagre? Não. Se a gente for ler os evangelhos, a gente vai ver quando Jesus curou um paralítico no tanque de Betsaida, na verdade, que ele mal conhecia Jesus. Jesus chegou a curar um cego que não viu ainda. Na verdade, Jesus não dependia da fé para curar. Às vezes ele usava a fé para mostrar que ele podia curar. O que o texto quer dizer aqui, que não é que Jesus era incapaz de curar. O que o texto quer dizer aqui é que as pessoas não creram nele e nem procuraram ele. Em outros locais, quando ele chegava, ele era recebido por uma multidão. Aqui não. Como eles não acreditavam que o carpinteiro poderia ser o Cristo, eles não foram até Jesus. Por isso Jesus deixou de fazer curas. Por isso eles perderam a bênção. Às vezes a gente recebe uma mensagem que você vê claramente que é algo de Deus, que você vê claramente que é algo que vem da palavra de Deus. Mas o fato dessa mensagem vir de alguém que nós conhecemos ou que não conhecemos, de alguém que a gente às vezes não é o modelo de discipulador, o modelo de pastor, o modelo de alguém que poderia trazer a mensagem, a gente não foca na mensagem, foca muito mais em quem está trazendo, no aspecto exterior, e perdemos a bênção. Os evangelhos não registram uma outra visita de Jesus em Nazaré após aqui. Eles perderam a bênção. Jesus não voltou lá. Às vezes você recebe uma mensagem e você até gosta, porque os nazarenos, eles gostaram da mensagem de Jesus. A questão não foi gostar da mensagem, a questão é eles não creram que aquilo vinha de Deus, porque eles não acreditavam que Jesus era o Cristo, era o Filho de Deus, era o poderoso ungido Filho de Deus. Como eles não creram, eles não pensaram em nem praticar, em nem se arrepender. E a gente vai ver aqui que a fila anda. Josué que usou essa expressão e não podia deixar de falar. A fila anda. Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Então a gente pode concluir claramente, primeiro, que a afinidade, o fato de você conhecer, às vezes as pessoas querem ser discipuladas por pessoas que têm afinidade. Eu queria tanto que o Edgar me discipulasse, porque afinal de contas ele tem afinidade comigo, ele é gente boa, né? O outro, rapaz, eu não quero que o Júlio César me discipule, porque ele não dá certo não, né? Então assim, você começa a focar muito nas pessoas, em vez de focar na mensagem. Afinidade não garante credulidade. Deus não ignorou a fé dos que creram por causa do ambiente de incredulidade. Jesus, ele continuou pregando, ele seguiu em frente. Devemos buscar expandir o evangelho, mesmo quando a resposta de alguns seja a incredulidade. Conversando com alguns líderes de célula, nesse momento de pandemia, tem pessoas que estão crescendo, tem pessoas que estão buscando a Deus, tem pessoas que estão aproveitando o momento de provação para buscar o Senhor, tem pessoas que estão crescendo porque eles têm sede do evangelho. Mas esse momento de pandemia revela o que está nos nossos corações. Muitas pessoas buscam o Senhor para agradar. Acho que a live do pastor Dário ontem foi muito feliz, quando ele pôde falar sobre o ego da gente.
Então, muitas pessoas buscam Jesus para realizar os seus desejos, para que seus desejos sejam realizados, para que realmente Deus faça o que eles querem. Quando as coisas começam a sair daquilo que você quer, quando as coisas começam a não ser exatamente como você deseja, você não vai mais atrás de Jesus. Ou o contrário, você tem problema no casamento, você começa a buscar Deus, buscar Jesus, e os problemas são resolvidos, e você esquece de Deus. Outras vezes você tem um problema financeiro, procurar um emprego, Deus abençoa você e você nunca mais, ou tão cedo não lembra de Deus até ter o outro problema. Incredulidade, ela não pode atrapalhar o Evangelho. Que eu disse para os líderes, olha, você precisa também pensar em evangelizar. O que Jesus está mostrando aqui é que ele passou a percorrer os povoados ensinando. E assim, vamos aplicar aquilo que a gente tem aprendido. Por exemplo, hoje, presta atenção, a mensagem do Evangelho, ela precisa ser pregada do mesmo jeito, mesmo que seja rejeitada. Jesus não adaptou a mensagem para os seus conterrâneos. Jesus não adaptou a mensagem do Evangelho para que eles gostassem mais ou menos. Ele simplesmente transmitiu a mensagem. Foque na mensagem de Deus e não nas expectativas que você tem em quem está trazendo a mensagem. Não perca a bênção. Aproveite para você, se você está sendo discipulado por alguém que busca você, quer discipular você, não perca a oportunidade, não deixe a bênção passar. Se você pregar o Evangelho para alguém e ele for rejeitado, continue. Procure outras pessoas, ore por outras pessoas, comece a pregar para outras pessoas. O que você não pode é deixar de lutar para que o Evangelho se expanda. Você precisa continuar pregando, foi isso que Jesus nos ensinou aqui. E a resposta dele à incredulidade foi o ensino nos povoados, mas ele em seguida no versículo 7, chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções: não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Calça e sandálias, mas não levem túnica extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. Jesus começou a dar as instruções para os seus discípulos. Jesus, vocês lembram do capítulo 1, quando ele chamou os seus discípulos? Depois ele começou a andar com eles, ele começou a demonstrar, na verdade, como é que ele pregava o Evangelho. Inclusive, quando ele, no capítulo 1, ele fala, ele apresenta que o reino de Deus chegou, ele apresenta: arrependei-vos. O Evangelho do arrependimento foi pregado por Jesus e eles viram, o discipulado de Jesus com ele foi de ensino, de demonstração. E agora, Jesus vai os capacitar. A gente vai ver já que ele os capacita e os envia. Então, a ideia do discipulado que Jesus fez com eles é um padrão que nós devemos fazer. A ideia é chamar o nosso discípulo, ensinar, demonstrar para ele como se deve fazer, orar para que Deus o capacite e enviar ele para fazer a mesma coisa com outros. Se você discipular alguém para que ele não discipule outras pessoas, você não está seguindo o padrão de Jesus. A ideia que você precisa ter do discipulado, se você recebe, é que você se prepare para cuidar de outros. E a ideia que você tem, se você está discipulando, é que você ajude aquele ali a cuidar de outros. Foi assim que Jesus fez. Ele começou a ensinar nos povoados, mas ele chamou os 12 para junto de si e enviou-os de 2 em 2. Primeira questão foi essa: ele enviou de 2 em 2. Mas a ideia aí, existem algumas explicações para isso. Alguns dizem que a ideia é porque entre os judeus, a lei de Moisés dizia em Deuteronômio 19:15 que
precisaria de 2 para que a verdade fosse estabelecida, de 2 pessoas. Então a ideia é que eu estou seguindo a lei de Moisés, era uma forma de facilitar a testificação daquilo que eles iam falar. Para as pessoas que iam ouvir, iam de 2 em 2. Mas é algo que a gente deve pensar. Preferencialmente, se você está evangelizando alguém na sua célula, no seu pequeno grupo, no seu PGM, você vai fazer o quê? Você vai chamar aquela pessoa que discipula, que é mais perto de você, e diz, olha, vamos lá, eu queria que você me ajudasse, vamos fazer uma live com ele, vamos fazer uma chamada com ele, vamos orar junto com ele, vamos falar do evangelho para ele, eu queria que você estivesse me ajudando a orar pela minha família está com Covid, minha família está com problema nisso, ore comigo, vá lá, diga para ele que você está orando também. Eu não quero pregar o evangelho sozinho para eles, eu quero que você esteja me ajudando. Depois Jesus diz, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Alguns acham que essa instrução de Jesus valeria para agora. Agora você presta atenção. Quando você está lendo a Bíblia, se você passou pelo Velho Testamento, você vai ver poucas vezes, talvez eu não lembro de nenhuma vez, aliás, que se fala, aliás, não se fala em possessão aqui praticamente. Quando você vê o Evangelho de Marcos, ou os Evangelhos, você percebe a quantidade de possessões que existem. Então, o que Jesus fez aqui foi capacitar ele para enfrentar o que estava acontecendo naquela época. O Filho de Deus tinha chegado. O reino de Deus estava na terra. O diabo começou a se manifestar com suas legiões, com seus anjos, naquela época, muito mais do que em qualquer tempo. Aquela época foi uma época em que ele mais se manifestou, e por isso ele capacitou. Não quer dizer que você não possa, se for o caso, expulsar um demônio, porque pelo poder do nome de Jesus você pode fazer isso. Mas essa é uma característica muito maior naquela época. Por isso que ele fez isso. E ele continuou, estes foram as suas instruções, não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão, não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro em seus cintos. Isso foi uma instrução para os 12. Paulo era vendedor de redes, Paulo levava suas túnicas, mas para os 12 ele queria que eles aprendessem algo importantíssimo, depender de Deus, sabe? Eles estavam levando a mensagem de um Deus que eles precisavam aprender a depender dele. Eles precisavam, e nós precisamos aprender a depender de Deus. Paulo passou muito tempo em casas em Éfeso. Paulo, ele andou circulando, e ele recebeu ajuda financeira, e ele orientou as igrejas a fazerem isso. Mas a ideia aqui é mostrar para os discípulos que eles precisavam depender de Deus. Sabe, a mensagem que eles estavam levando, daquele Deus que eles estavam levando, é o mesmo Deus que eles iam depender. Às vezes nós falamos para os outros a mensagem do Senhor, mas muitas vezes nós não queremos depender de Deus. A gente precisa também aprender do mesmo Deus que nós pregamos, precisamos depender dele da mesma forma como nós falamos para os outros dependerem. Precisamos confiar e descansar nele. Jesus chamou, ensinou, demonstrou, capacitou e enviou. Ele mostrou que o evangelho deve ser espalhado, independente das circunstâncias, e preferencialmente sem ser sozinho. Depois de uma situação de incredulidade, Jesus não parou e ficou chorando ou desistiu. Ele foi em frente. Ele continuou pregando o evangelho, e foi esse recado que ele passou para os discípulos. O mensageiro precisa depender da palavra. Mas o texto continua, e se algum povoado não os receber nem os ouvir, sacuda a poeira dos seus pés, quando saírem de lá, como testemunho contra eles. Eles saíram e pregaram ao povo para que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. O texto aqui mostra que eles começaram a percorrer os povoados como Jesus tinha feito. Mas ele diz que o povoado que não recebesse eles, não os ouvisse, eles deviam sacudir a poeira. Você sabe o que significava isso para o judeu? O judeu, em relação aos gentios, quando eles falavam de Jesus, se eles não ouvissem, eles sacudiam a poeira. Ali é uma forma de dizer assim, o juízo de Deus está sobre você. É uma forma de demonstrar que aquele sangue, eles, na verdade, o testemunho aqui quer dizer que aquele sangue não seria cobrado deles.
que eles cumpriram o objetivo de pregar o evangelho e o juízo estava sobre aquelas pessoas que eles pregaram, porque aquelas pessoas ouviram do evangelho e rejeitaram o evangelho, porque o evangelho foi pregado e eles rejeitaram. Às vezes nós pregamos a palavra e ficamos apreensivos, às vezes não, normalmente nós pregamos e ficamos apreensivos com o resultado, como se o resultado fosse validar a nossa pregação. Quando Jesus estava dando as instruções para os 12, ele avisou, olha, praticamente é como se ele dissesse, viram aqui em Nazaré? Aqui em Nazaré eu falei e eles não creram. Vocês vão para esses povoados e pode ser que alguns não creram. Então vocês vão sacudir o pó dos seus pés. E o juízo de Deus está sobre essas pessoas. Porque eles ouviram da palavra. Eles sabem exatamente. E é muito claro aqui que eles cumpriram essas instruções. Calça e sandálias, mas não levem nada extra. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali. Desculpem. Errei o texto aqui, foi mal. Eles saíram e pregavam ao povo que se arrependesse. Ou seja, o evangelho que eles estavam passando, as boas notícias, foram a mesma que eles receberam. Porque Jesus pregou exatamente isso. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam. O que os discípulos estavam fazendo é aquilo que eles viram Jesus fazer. Aquilo que eles foram ensinados a fazer. E eles viram pessoas que ouviram da palavra e não creram. E Jesus disse, se eles não receber vocês e não ouvir da palavra, sacudam, porque o juízo de Deus está sobre eles. Como você tem reagido à palavra de Deus? Qual tem sido a tua reação quando você ouve a palavra de Deus? Você já pensou que Deus pode rejeitar você? Que o juízo de Deus pode estar sobre você, porque você ouve a palavra, mas não recebe a palavra? Não aceita a palavra? Você começa a imaginar situações, porque a palavra tinha que ser assim, porque tinha que ser assado, porque... A palavra, ela não é minha, é a palavra de Deus, e ela vai ser aquilo que Deus disser que ela é. Jesus pediu para os discípulos pregar a mensagem do arrependimento, e foi isso que eles fizeram. A mesma mensagem que receberam, eles pregaram. O que eu preciso fazer como servo do Senhor é, a mensagem que eu recebo da palavra, eu preciso passar para vocês. A minha maior luta é não sair daquilo que a palavra de Deus ensina. Eu preciso estudar a palavra, para eu poder passar, para eu primeiro fazer o que é certo, mas para eu poder passar adiante exatamente aquilo que Deus colocou em sua palavra. Eu preciso ser fiel à palavra de Deus. E isso os discípulos ensinaram aqui. Porque eles repassaram exatamente aquilo que Jesus passou para eles. Então eles saíram e pregaram ao povo que se arrependesse, expulsaram muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. Nessa passagem aqui, alguns usam ungir muitos com óleo como se todas as vezes que você fosse orar por uma pessoa, você tivesse que ungir ele com óleo. Se você tem dúvidas sobre isso, faça o seguinte, comece a ler os evangelhos. Leia os 4. Você vai perceber que Jesus nunca curou ninguém com óleo. E nenhuma vez das curas dele ele usou óleo. E olha que ele fez curas de maneiras diferentes, mas não usou óleo. O óleo, na verdade, era um ritual judaico. Fazia parte porque ele representava a ação do Espírito Santo. Mas não quer dizer que quando você... Um ritual judaico não é algo que eu preciso fazer hoje, porque é um ritual. O que você tem que se concentrar aqui não é no óleo, mas na cura que era feita, porque Jesus deu autoridade para eles para isso. Quem vai curar alguém hoje, quando nós oramos, é Deus. Quem curou na época dos discípulos foi Deus. Foi Jesus que autorizou e deu capacidade para eles para isso. Mas ninguém pode curar hoje. Se Deus der capacidade, pode. Mas a ideia aqui era mostrar quem era Jesus, era validar seu ministério. Na mensagem de hoje a gente percebe que a validação do ministério de Jesus veio com curas daqueles que se apresentaram a ele, veio pelo cumprimento da profecia
E o discipulado dele acontece exatamente com os discípulos, ele mostrando para os discípulos como, através do ensino e da demonstração, como eles tinham que agir. E também eles capacitando os discípulos para expulsar demônios e curar. A ideia aqui não é, às vezes as pessoas se apegam às coisas, muito mais do que ao que Deus criou, em vez de se ligar ao Criador. Você se liga, às vezes, aos acessórios e não se liga. Talvez isso explique porque que Jesus, quando foi curar um cego, usou a saliva. O outro, ele fez diferente. O aleijado, ele manda levantar, né? A mulher de fluxo de sangue vai lá e toca nele. A menina, ele fala de outra maneira. Jesus, ele não costumava curar de uma maneira só. Jairo chegou para ele, vai lá, coloque as mãos sobre a minha filha. Ele não fez o jeito que Jairo pediu. Porque Jesus, a ideia na verdade, olha, presta atenção, não é como eu faço, é porque sou eu que faço. Então não é como a gente vai fazer as coisas, é se Deus vai fazer. O poder não vem do mensageiro, o poder não vem de nós, o poder não vem das coisas, vem de Deus. E Ele vai fazer da forma que Ele quiser e quando Ele fizer, mas Ele faz. Agora eu preciso crer. Eu preciso de parar de querer engessar Deus do meu jeito, que Ele tivesse que fazer as coisas do meu jeito, Ele tivesse que ser do meu jeito, que o discipulado tem que ser do meu jeito, que as pessoas têm que reagir do jeito que eu quero, que as pessoas têm que fazer aquilo que eu quero, eu. A ideia do Evangelho não sou eu, a ideia do Evangelho é Jesus. A ideia do Evangelho não sou o que eu quero, mas a ideia do Evangelho é o que Deus quer. Quer se tornar discípulo de Jesus? Negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Os discípulos seguiram Jesus. O que Jesus instruiu, eles faziam. A mensagem que Jesus passava para eles eram fiéis e passavam. Até a rejeição. Jesus mostrou que eles iam ser rejeitados como Ele foi. Da mesma forma como Jesus encontrou incrédulos, eles também encontraram incrédulos. Mas o que fica claro é que a incredulidade não impede a expansão do Evangelho. A responsabilidade nossa, discípulos de Jesus no sentido de servos do Senhor Jesus, era limitada à pregação, e não à aceitação do Evangelho. Então o testemunho que Jesus queria dos discípulos era que eles pregassem o Evangelho. O que nós precisamos é pregar o Evangelho. Se vão crer ou não, isso é com Deus. Nosso papel é pregar. O que nós podemos fazer a partir disso? Use o exemplo de Jesus no seu discipulado. Ensine, ore para que Deus capacite, demonstre e envie. Chame alguém de sua célula para te ajudar a evangelizar pessoas perto de você. Quando você estiver indo proclamar o Evangelho, procure lembrar que Deus cuida de tudo. Deus cuida sempre de tudo. Aprenda a depender de Deus. Se alguém rejeitar o Evangelho pregado por você, não pare de evangelizar. Vá em frente. Continue evangelizando. Não é que você vai abandonar aquela pessoa. Você vai deixar claro que se ela se arrepender, quiser voltar atrás, você está à disposição dela. Mas você não vai parar a expansão do Evangelho porque alguém não creu, porque alguém não teve fé. Você vai continuar. Você vai em frente. A expectativa errada sobre Jesus leva à incredulidade. Foi o que nós aprendemos na primeira narrativa. Na segunda narrativa, Jesus envia os 12 para a expansão do Evangelho. Ele faz isso porque a incredulidade não pode e não vai impedir a expansão do Evangelho. Mas Jesus, Ele estava discipulando os discípulos. E tudo que Ele passou, na verdade, serviu de ensino para os discípulos. Mas a gente aprende algumas coisas aqui. Sabe, pode ser que você esteja ouvindo uma mensagem do Senhor Jesus há vários meses, ou até anos. Pode ser que você já tenha ouvido falar de arrependimento. Jesus fala sobre isso nas mensagens de Marcos. Me parece que a segunda mensagem falou exatamente sobre isso. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Arrepender-se é eu reconhecer
que eu não sou bom. É eu reconhecer que a minha sabedoria me leva a pecar, porque eu estou na natureza pecaminosa. Arrependimento tem a ver com mudança de mente, de eu começar a pensar como Jesus pensa. Então, o que é que eu faço? Eu reconheço que sou incapaz de por mim mesmo viver uma vida para Deus. Por isso eu peço, clamo a Jesus que me aceite, para que eu me torne filho de Deus e para que a presença do Espírito Santo na minha vida possa realmente permitir que eu viva para Deus. Antes de Cristo, somos escravos do pecado. Depois de Cristo, somos escravos de Deus. A diferença é que o escravo do pecado tem morte eterna, ranger e sofrimento, e o escravo de Deus tem vida eterna junto com Ele. Qual a sua escolha? Qual a sua escolha? Eu espero que você não espere o juízo de Deus. Sabe, nesse momento de pandemia, muitos param e percebem que nós somos impotentes e incapazes. O nosso emprego, o nosso dinheiro, a nossa saúde, parece que ela vai se esvaindo dos nossos dedos. E parece que a gente perde o controle da vida. E a gente percebe que a nossa vida não está sob o nosso controle, mas tem um Deus que controla. Eu queria orar agora, porque eu queria pedir que você pensasse nessa mensagem. Se você quer receber Jesus como Senhor da sua vida, se você quer Ele como Salvador da sua vida, se você hoje entende que você é um pecador, que você sabe que se você se ajoelhar, clamar pelo perdão de Deus, Ele vai lhe perdoar, lhe purificar de todos os pecados, como diz 1 João capítulo 1, 9. Se você clamar para Ele, Ele vai te perdoar e você vai se tornar filho de Deus, não porque você merece, não porque eu mereço me tornei, mas porque Jesus me perdoa através do sacrifício do sangue dele na cruz, e porque o Espírito Santo vai passar a habitar em mim e em você, como Ele já fez isso antes, quando eu me converti, e Ele vai fazer isso em você também. Então eu queria orar agora com você, queria que você pensasse sobre isso. Se você tomar uma decisão no nosso chat, você vai ver um telefone que você pode entrar em contato para que nós possamos ajudar a viver uma nova vida com o Evangelho. Se você quiser também, lá tem um formuláriozinho que a gente pode preencher lá, mas você pode entrar em contato, que a gente entra em contato com você também. O que eu gostaria é que você não perdesse a oportunidade. Eu não sei o que vai acontecer conosco amanhã. Jesus não voltou mais a Nazaré. Não perca a oportunidade hoje. Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra, Pai. Apesar de todas as dificuldades que nós tivemos hoje à noite, eu sei que ela foi pregada, eu sei que o Senhor falou aos nossos corações. Não porque sou eu que estou falando, mas é porque a Tua palavra ela é viva e eficaz e mais cortante do que uma faca de 2 gumes. Ela penetra fundo na nossa alma e discerne. Ela nos mostra quem somos. Pai, eu te peço, aqueles que o Senhor já falou hoje à noite, que eles possam ter a coragem de realmente manifestar a entrega deles ao Senhor, reconhecendo que eles são pecadores, que eles não merecem a salvação, mas eles creem que através do sacrifício de Cristo na cruz, o Senhor nos salva e o Senhor perdoa os nossos pecados. Louvado seja o Senhor por isso. Nos abençoa, nos guarda, protege todos nós nesse momento tão difícil. Tem misericórdia do nosso país para que a gente possa encontrar realmente uma maneira de passar para a situação mais fácil. E que aqueles que tomaram essa decisão hoje possam falar conosco e a gente possa ter a capacidade de ajudá-los. Muito obrigado, Pai. Louvado seja o Senhor.